Louvado seja Deus, graças a Deus por esta manhã, né? Que nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Queremos glorificar o nome do Senhor. Hoje nós estamos desfocados do Ricardo, que está trabalhando. A Bruna foi visitar a irmã no interior, também não está presente, aproveitar as férias, né? Ela está lá no interior. Mas graças a Deus por todos vocês, todos os irmãos, todas as irmãs, reunidos aqui nesta manhã, para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Também quero agradecer ao nosso irmão Irineu também, a Deus, né, pela vida do nosso irmão Irineu, que viajou, foi visitar os familiares lá no Espírito Santo. Esteve quase um mês lá, né, Irineu? Ficou 20 dias lá no Espírito Santo. Graças a Deus ele foi, encontrou a família tudo em paz lá, já retornou também. Que Deus abençoe o irmão Irineu e toda a sua família, toda a sua casa, para a glória do nome de Jesus. Também pelo nosso irmão Jacinto, que esteve com dengue, ficou com dengue aí uns dias, mas graças a Deus já está bem. Louvado seja Deus, já se recuperou. E é a segunda vez que ele pega dengue, né? Mas ele está aí, firme, para a glória do nome de Jesus. E a gente louva o nome do Senhor por isso, né, irmãos? A gente agradece a Deus, a gente louva a Deus. E quero também agradecer a Deus pelos nossos jovens que estão aí trabalhando, se dedicando, né? Estruturando um trabalho que a gente sabe que não é fácil. Tudo que a gente propõe fazer para Deus, irmãos, a gente sempre terá a barreira do inimigo. O inimigo se levanta, isso a gente precisa guardar sempre no coração. O inimigo se levanta contra tudo que é santo. Tudo. Ele não vai ficar parado olhando um trabalho crescer. Ele vai tentar fazer com que esse trabalho não prospere. Então, todas as vezes que você tentar fazer alguma coisa para Deus, não esquece de se certificar, ou melhor assim, estar confortado na oração, no poder do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus para aquilo que você almeja fazer. Porque senão a gente não prospera. Então é oração, jejum, consagração, dedicação àquilo que a gente vai fazer, santificação. A Bíblia é muito enfática nisso, né? A santificação que é necessária para que a gente possa agradar a Deus, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu sei das dificuldades, das lutas que se levantam, mas a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter ajuda uns dos outros e a unção do Espírito Santo presente. Então, não adianta só a irmã Jaqueline fazer o trabalho se os jovens não se dispuserem a vir, não estarem aqui, não ajudarem, né, não ensaiarem, não colaborarem. E é uma bênção hoje, né? Uma bênção, louvado seja Deus. Então, isso é edificante, irmãos, isso é gratificante. E a gente quer ver esse trabalho cada vez mais abençoado, cada vez mais edificado, assim como o trabalho com as crianças, o trabalho das irmãs, né, o ministério de louvor, enfim, todos os departamentos da igreja, eles estarem edificados na unção do Espírito Santo de Deus. Então, eu sempre peço que eu falo, né, sempre melhor, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos sempre de ajuda dos irmãos, nós precisamos da direção do Espírito Santo e de estarmos ligados naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Hoje não sou eu que ministraria. Hoje o irmão, pedi para o irmão, ele trocou, na realidade seria o presbítero Itamar, mas trocou com o irmão Sebastião, mas o irmão Sebastião até agora não chegou. Não sei se ele não está bem, acontece, né? Às vezes ele não fica bem de saúde. E que Deus abençoe ele onde ele estiver. Que Deus dê vitória a ele, para a glória do nome de Jesus Cristo. Mas nós não vamos ficar sem palavras, não. Nós vamos ler a palavra, nós vamos meditar na palavra e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo
aqui nesta manhã. Amém, irmãos? Para a glória do nosso Deus maravilhoso. Eu quero só pedir aqui para os irmãos abrirem as Bíblias, os irmãos que têm suas Bíblias. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 10, isso. 1 Coríntios 10. Amém? Versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém, Senhor. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, mais uma manhã a igreja do Senhor está reunida para adorar o teu nome, Senhor, para bendizer o teu nome, para declarar que só tu és Senhor. Não há outro Deus além de ti. Não houve, não há e não haverá nenhum Deus semelhante a ti, Pai. Porque só tu és Deus eternamente. Tu criaste todas as coisas. Tu criaste os homens. Tu criaste, Senhor, todas as criaturas. Tu, Senhor, fizestes os oceanos. Tu fizeste, Senhor, a terra. Todas as coisas, as estrelas, os sols, os planetas. Tudo é obra da tua poderosa mão. E também está escrito que sem ti nada do que foi feito seria, Senhor. Por isso nós reconhecemos o teu senhorio, a tua grandiosidade. Nós reconhecemos, Senhor, que só tu és Senhor eternamente. Aleluia, Jesus. E nesta manhã, nosso propósito aqui é reverenciá-lo. Nosso propósito, Senhor, é adorá-lo. E o Senhor tem procurado aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que o Senhor ache aqui nesta manhã verdadeiros e verdadeiras adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fala, Senhor, aos nossos corações. Senhor, o teu servo que ministraria aqui nesta manhã não está aqui. Visita ele onde ele estiver, Pai. Se porventura ele estiver enfermo, cura ele, Senhor. Se estiver passando por alguma prova, por alguma luta,
Liberta pela tua poderosa mão, Jesus. Oh Deus, todos que aqui estamos viemos buscar a tua presença. Não deixa, Senhor, que saiamos daqui vazios. Não deixa, Senhor, que saiamos daqui da maneira como nós entramos, mas que sejamos, ó Deus, nesta manhã visitados pelo poder do teu nome, pela presença do teu Espírito Santo em cada um de nós, e sejamos edificados e saiamos melhores do que entramos nesta manhã. Ao nome do Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos, irmãs. Graças a Deus. Deus seja louvado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja em Corinto, a igreja em Corinto tinha algumas particularidades, né, irmãos? Era uma igreja num centro muito avançado, numa cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade onde tinha muita idolatria, uma cidade onde tinha muitas coisas difíceis, e era uma igreja difícil de ministrar, era uma igreja difícil de conduzi-la na presença do Senhor, porque era um povo, irmãos, com muitas facilidades para as coisas terrenas. Então, a grande maioria de exortação, de ensinamento, por exemplo, o ensinamento de como se deveria realizar a ceia, a maneira correta de se realizar a ceia, tudo isso é falado à igreja de Corinto, que tinha diversas dificuldades, né? E o apóstolo Paulo, então, ele tem esses cuidados, e especificamente aqui no capítulo 10, ele fala dessa situação de cuidado que nós precisamos ter. E ele diz que ele não queria que os irmãos ignorassem. Não quero que ignoreis que todos os nossos pais, todos aqueles que andaram com Cristo lá no passado, que andaram com Deus antes de Cristo, né? Aqueles que creram que Deus havia levantado Moisés e que Moisés era um sacerdote levantado por Deus e que estava conduzindo aquele povo à terra prometida. Aqueles que eram os filhos de Deus, que não era por adoção como nós somos. Aqueles que eram filhos porque eram judeus, eles nasciam judeus. Eles não eram filhos por adoção. Eles eram filhos legítimos, eles eram filhos naturais de Deus, nós podemos assim dizer. Então, esses que são chamados nossos pais, como nós podemos usar, por exemplo, Moisés, que é o nosso pai na fé, né? Abraão, né, que é o nosso pai na fé, perdão. Moisés, né, que é esse patriarca, esse sacerdote que conduziu o povo pelo deserto, Davi também, né, todos esses homens que foram usados no Velho Testamento, desde o princípio havia já a figura de Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo já estava ali, não em forma corpórea, quando ele esteve aqui ministrando em seu ministério terreno de aproximadamente 3 anos, além do seu nascimento, ele viveu 33 anos aproximadamente, mas a gente sabe que no seu ministério, porque a maioridade judaica naqueles tempos só era obtida com 30 anos de idade. Então, menos de 30 anos, o que um homem falasse, o que um homem ele dissesse, não tinha valor, não era uma palavra válida, né? Porque ele precisou então chegar aos 30 anos de idade para poder falar alguma coisa que alguém prestasse atenção e desse valor à palavra. Mas não era só a idade, ele tinha a unção do Espírito, né? Ele tinha nas suas palavras a presença, a capacidade de falar e convencer os homens do pecado, convencer os homens do erro que eles estavam praticando. Porque até quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus estava sendo maltratado, soldados romanos disseram assim: nunca nós vimos um homem falar como fala este homem. Porque Jesus tinha essa graça, Jesus tinha essa unção. Mas lá no princípio, e isso que é importante, eu acredito que a mensagem que a gente precisa
Põe lá no versículo primeiro, por favor. A mensagem que a gente precisa tirar disso aqui é que as coisas de Deus, elas não vão acontecendo aleatoriamente. Deus não vai fazendo alguma coisa e eu preciso fazer alguma coisa. Não, ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Porque desde o princípio, Deus sabia o que ia ser feito. As coisas não são feitas aleatoriamente. Tá? Então Jesus já estava presente aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Porque a nuvem os conduzia. Amém, irmãos? A nuvem os conduzia no deserto. Eles tinham uma condução. Eles não estavam andando por andar. Eles eram direcionados por uma nuvem. Amém? Todos eles estiveram debaixo da nuvem e todos eles passaram pelo mar. Quando o mar se abriu e todos eles passaram pelo mar. Amém? Versículo 2, por gentileza. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Amém? Amém? Todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Amém? E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Pode virar, por favor. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então ele já estava lá presente. Amém, irmãos? Ele, desde o princípio, Jesus já estava presente. Tá? Ele não surgiu do nada. As coisas não vieram, Deus, agora eu preciso inventar alguma coisa. Não, desde o princípio. Toda a história está ligada a Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, toda a centralidade do Evangelho e da palavra está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo, de Gênesis a Apocalipse. Mas em Gênesis está aqui. Se você vai lendo todo livro, o centro das Escrituras, a centralidade das Escrituras está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então, todos eles bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Era claro que era uma figura de Cristo. Tá? A exemplo de que quando eles estavam para destruírem, para que as muralhas de Jericó, e o servo de Deus estava ali, e ele encontra com um soldado e diz assim para ele: quem és tu? A favor dos nossos ou contra nós? E ele diz assim, aquele soldado diz assim: não, mas agora eu venho como... Estão lembrados? Mas agora eu venho como... Alguém lembra? Oi? Príncipe dos exércitos. Agora eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. E quem é o príncipe dos exércitos do Senhor? Então, figuramente, Jesus estava ali. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Ele ordena que o servo de Deus tire as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo. O que tornava aquele lugar? A figura de Jesus Cristo, aparentemente nenhum homem. Lá no começo. Então, Jesus não foi formado, Jesus não foi criado. Aqui, quando ele desce aqui na terra em forma corpórea, quando ele se submete a entrar no ventre de uma mulher, sendo ele Deus, a Bíblia diz que ele despojou da sua glória e tomou a forma de homem, não de anjo. Por quê? Porque precisava morrer. Anjo não morre. E Jesus precisava morrer, passar pela morte. E como anjo, se ele viesse aqui, não teria condição de ele morrer. Anjo não morre, irmãos. Então ele teve que tomar a forma de homem, servo, né? E ele se fez servo e veio aqui estar conosco. Mas isso que eu quero ressaltar, lá no princípio, tudo já era regido por ele. As coisas aconteciam por intermédio dele.
Eles beberam uma bebida espiritual, porque eles beberam da pedra espiritual. E a pedra espiritual era Cristo. Hoje, nós estamos aqui bebendo também dessa mesma pedra. Louvado seja Deus, bebendo dessa mesma pedra. E ai de nós se não bebermos, né, igreja? Porque Jesus é aquela que estava lá também no Evangelho, agora já indo para o Evangelho e conversando com aquela mulher à beira do poço, dizendo a ela: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Nunca mais. Ele disse: mas não tens nem um cântaro, nem um balde. Como é que vai tirar a água do poço? Jesus falou: eu não estou falando dessa água. Estou falando desta água aqui. Da água que Ele nos dá nesta manhã. Da fonte que jorra para a vida eterna, na minha e na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é graça, irmãos. Isto é bênção. Então, desde o princípio, isso a gente precisa ter sempre em mente. Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno dele. Tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele. Por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria. Olha que maravilha. Nele está a plenitude de Deus. O que é isso? Quer dizer, Jesus é pleno Deus. A plenitude de Deus está nele. Louvado seja Deus. E a igreja precisa ter esse conhecimento, essa ciência, para que nós possamos sempre dar glórias a Deus. E saber que desde o princípio, Deus vem nos guiando. Deus vem nos dirigindo. E a graça em tudo é superior à lei. Aqui na lei, aqui antes, já na lei, né? Eles estavam andando e eram dirigidos por uma nuvem. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aqui, Jesus era uma figura. Aqui hoje, Jesus é real. Ele não é uma figura. Jesus é real. Aleluia. Jesus está presente aqui nesta manhã. Não de forma figurada, mas Ele está aqui nesta manhã em espírito. Nós não o vemos, mas todos nós, se abrirmos nossos corações, aqui nesta manhã nós podemos senti-lo. Porque Ele está aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. Vamos para o quinto, por favor, querido. Mas Deus... Então, eles viveram tudo isso, tá? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. É esse cuidado que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Vida espiritual não é brincadeira, igreja. Vida espiritual não é lazer. Vida espiritual não é relaxamento. Vida espiritual é seriedade. É compromisso. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso também foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura. Para que a gente olhe e aprenda. Em figura. Para que não cobicemos as coisas más. É o desejo daquilo que não é nosso. A cobiça, ela representa aquilo que não é meu e eu quero ter. Então, o cuidado que eu preciso ter. Não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles almejaram riqueza, eles almejaram grandeza. Todas essas coisas serviram para a destruição deles. Glorifica a Deus, irmãos. Exalta o nome do Senhor. Reconheça aquilo que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem te dado. Dá glórias a Deus pelas coisas que Deus tem feito. Reconheça a Deus presente. Está difícil, mas eu sei que Deus está presente na minha vida. Eu sei que Ele está. Porque eu creio na promessa de Deus, eu creio na palavra de Deus. Porque quando Deus falou conosco, quando Deus fez promessas a nós, está escrito lá no livro de Hebreus, Ele fez isso com juramento. Quer dizer, não vai falhar a palavra de Deus na sua vida. Não vai falhar. Palavra é promessa, né? E tem um juramento. Ele jurou.
E como não tem ninguém maior do que ele, ele jurou por ele mesmo. Que ele prometeu, ele vai fazer. Ele prometeu levar esse povo à terra prometida. E os que confiaram, os que creram, e presta atenção no número, eles saíram de lá em aproximadamente, segundo os cálculos humanos, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Contando homens, mulheres e crianças, aproximadamente. Pode ser 2 milhões, é um número aproximado, 3 milhões de pessoas. Quantos entraram? Olha aqui na minha mão. Só 2. Josué e Calebe. Só. Todos os outros foram aqui. Então, volta os 5, por favor. Ficaram prostrados no deserto. Vamos lendo. Pode ir para o 6. Estas coisas foram nos feitas para a figura, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. E uma coisa aqui que é importante a gente falar de idolatria é a avareza. O que é a avareza? É amor ao dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sou idólatra. Eu não me curvo diante de nenhuma imagem, eu não adoro nenhuma imagem, mas é avarento. Ele empresta com usura, cobrando juros. O amor dele, tudo nele é voltado ao dinheiro. Eu conheço pessoas assim. Eu, infelizmente, conheço. Que todo o valor da pessoa está resumido em dinheiro. E pessoa até crente. E que é avarento. E a avareza é a idolatria. Não estou dizendo que você tem dinheiro, administra bem ele. A Bíblia ensina isso. Quando Deus distribui talentos, ele dá a um homem um talento. E depois ele chega para cobrar, né, aquilo que as pessoas fizeram com o talento que cada um tinha. Talento é dinheiro, irmãos. Que cada um tinha. E aquele homem que recebeu 5, trabalhou e tinha 10. O que recebeu 3, trabalhou e tinha 6. O que recebeu, todos eles que receberam, e apenas aquele homem que recebeu 1, chegou para Deus e falou, olha, eu sei que tu és Deus que colhe onde não plantou, que tu és Deus todo-poderoso, então eu fiquei com medo de perder e guardei aqui. Está aqui um talento que o Senhor me deu. O Senhor falou para ele, servo mau e inútil. Por que não deste o dinheiro para os banqueiros? Põe na poupança. Em outras palavras. É o que Jesus quer que a gente faça. Administre bem seu dinheiro. Cuide do seu dinheiro. Não gaste ele à toa. Se você puder, faz uma poupança. Se você puder, tenha um dinheiro para uma emergência. A gente sabe que não é fácil. Né? Estou falando para nós que somos aqui. Estamos dando graças a Deus porque comemos. Porque conseguimos pagar nossas contas, né? Mas se amanhã você tiver uma condição de poder guardar, guarda. Guarda. Os jovens, pensem como é que chama? Previdência privada. Pensem numa previdência privada. Você guarda lá um pouquinho por mês para a sua aposentadoria, porque uma hora o INSS vai quebrar. O Brasil é um país de velhos hoje. O Brasil passou a ser um país de velhos. Existem mais homens na minha faixa etária do que na faixa etária do Murilo. O Brasil é um país de velhos. Passou a ser no ano passado. Tá? Então, há mais idosos do que jovens. E uma hora o INSS não vai aguentar. Ele vai quebrar. Todas as autoridades dizem isso. Aproximadamente lá para 2040, 2050, o INSS não vai aguentar. Porque
A quantidade de pessoas aposentadas será maior dos que estarão na ativa. O pastor vai falar de economia? Não, estou falando daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes a gente não colhe porque a gente não semeou. Então, ao invés de ficar gastando com coisas que às vezes não precisam, pense nisso. Você pode comprar um tênis mais barato e guardar um pouquinho. Você pode amanhã comprar uma roupa mais barata, porque você pode comprar um tênis de 3.000, não tem? Tem ou não tem? E ele vai fazer a mesma coisa que o de 500 faz. Amém? Amém, irmãos? Amém. Guarda, pensa nisso. Por quê? Jesus falou, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, qual foi a crítica do Senhor com aqueles com cestos que sobraram e ele mandou que recolhessem? Que desperdício! Que desperdício! Não façam isso. Jesus mandou que recolhesse. Eles jogaram. As pessoas estão jogando coisas que elas podem servir. Esses ensinamentos são bíblicos, mas a gente pouco fala deles. Você que faz comida com abundância e joga comida fora, pensa, é economia. Economize. Faz na medida que você vai se alimentar, não faça em excesso. Eles ensinam isso, mas a gente às vezes, mas isso é besteira, vou economizar R$10. Se você economizar R$10 por mês, no fim do ano, você tem R$120. E a gente não pensa nisso. Se você conseguir economizar R$100 por mês, no fim do ano você tem um dinheiro de R$1.200. Se você aplicar na poupança, dá 1.000 e pouquinho a mais. Tudo isso a gente precisa pensar, irmãos. Porque a gente vive da fé. Claro, a fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente precisa ter zelo pelas coisas que Deus nos dá. Deus nos dá e nós desperdiçamos. O exemplo está aí. Que desperdício. Era para vocês comerem, se alimentarem, não é para jogar fora. Jesus reclamou deles. Eles fizeram isso. Recolheram 12 cestos, cheios de coisas que eles estavam jogando como lixo. Isso não é mesquinhez, isso é zelo. E a igreja precisa crescer nisso também, irmãos. A igreja precisa crescer nisso. Jovens, eu não estou aqui querendo dar lições a vocês, mas aprendam isso. Tem esse menino aqui que quer ser economista. Não é isso? Se Deus quiser, ele vai nos dias dar lições aqui para nós. De economia do lar. Fiquei impressionado. Ele falou, vai prestar, já sabe que vai prestar, sei, porque economia. Deus abençoe ele. Amém. E ensine a gente. Amém? Você vai ter esse compromisso aqui, hein? É o nosso pastor de finanças, você vai ser. Amém? Amém. Tá? Então, tudo isso, irmãos, a gente precisa ir trazendo para a nossa vida. Essas coisas estão aqui, lá no passado, e elas precisam ser trazidas para nós, porque elas são exemplos. Não façais vós, não vos façais, pois idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Agora vamos dormir, agora vamos relaxar. Estamos de barriga cheia, não é só isso, gente. Comer é bom? É. É, não é? Puxa vida. Quantos de nós já estamos pensando no almoço? Não é verdade? Com café aqui ainda não, com gosto na nossa boca, mas nós já estamos pensando no almoço. O gosto do café ainda está aqui. Mas, assim, continue atento, continue zeloso. Continue ligado nas coisas. Não abra mão, sabe? Aquele soldado que ele ganhou uma batalha, aí ele fala, bom, agora eu vou relaxar. Eu estava assistindo televisão esses dias e estava fazendo uma propaganda de um filme, assim, E o filme é
uma cena bem engraçada assim. O rapaz, o soldado levanta assim, vencemos! Vencemos! E daqui a pouco você ouve o barulho de um tiro e ele está caindo assim para trás. Ele comemorou antes da hora. Ele folgou. Ele folgou. E foi morto na batalha. Não folgue. Não fique desatento. Fique ligado. Vigiando. Estou de barriga cheia, mas estou vigiando. Amém? Pecado não vai achar ocasião em mim, não. Louvado seja Deus. O mal não vai entrar na nossa casa, não. Acabamos de comer um churrascão. Mas, estamos ligados, estamos atentos, estamos vigilantes. Amém, irmãos? Amém. Não folguem. Não dê folga para a tua carne, não. Amém? Amém? Vamos lá. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Num dia só. É gente que não acaba mais, irmãos. É mais do que morria como é que chamava, que acabamos de sair aí, a pandemia. 23 mil. Num só dia. Por quê? Prostituíram-se. Prostituir não é apenas vender o corpo, não é apenas negociar, né, sexo. Isso não é só isso, prostituição. A prostituição, ela está em diversas maneiras da gente adorar outros deuses. É prostituição. Eu estou deixando o meu Deus verdadeiro, aquele que é meu Senhor, para adorar outro Deus. É uma maneira de prostituição. Eu estou deixando a verdade para seguir idolatria. Isso também é prostituição. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23 mil. Isso não folgue, gente. Não folgue. Amém? Amém? Vamos lá. E não tentemos a Cristo. Isso aqui é tremendo também. Muitas vezes nós tentamos a Cristo. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. E pereceram pelas serpentes. Qual era o objetivo lá? Deus, presta atenção. Eles estavam sendo mortos pelas serpentes. Tá? E Deus ordena que Arão, que era irmão de Moisés, construa uma serpente de metal. E aquela serpente era a figura de Cristo. Tá? Aquela serpente era a figura de Cristo. Alguém lembra o nome dela? Neustã. Ela era a figura de Cristo. E olha assim, se não é o que a gente vive hoje. E só tinha uma maneira de você sair em escape dessa situação. Você precisava só olhar para a serpente. Só olhar para a serpente. Ela estava em cima de uma haste, num lugar alto aqui. Era só olhar para ela. Você não precisava fazer oração, você não precisava falar o Pai Nosso, você não precisava fazer nada. Era só olhar para ela. Se você olhasse para aquela serpente, mesmo que você fosse picado pela serpente, você não morreria. E num dia lá morreu muita gente. Qual é a figura disso hoje? Jesus Cristo é o nosso Salvador. E quantos não creem nele? É só crer em Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E as pessoas não creem. É só crer em Cristo, gente. Só crer em Cristo. Toda nossa vida pregressa é apagada. Todas as coisas que nós praticávamos, que nós erramos, que nós entristecemos a Deus, que nós vivíamos em pecado, toda a nossa vida pregressa é apagada. E em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Porque a gente é uma nova criatura. Louvado seja Deus. Mas as pessoas não creem. Não é tão fácil assim. Era só olhar para a serpente e não morria. Hoje é só crer. Você tem direito à vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Não é um momento de vida. Não é um momento de alegria. Não, é a vida eterna. E eu vejo as pessoas zombarem disso, irmãos. Quando a gente fala de vida eterna, as pessoas dizem assim, já vi artistas, já vi pessoas dizendo assim, eu não quero ir para o céu, não. Sabe? Uma musiquinha de fundo, vestido de branco, todo mundo igual. Eu quero ir para o inferno. A pessoa fala assim. Lá, bandalheira, todo mundo do jeito que quer. Quero ir para o céu, não. As pessoas estão dizendo por aí, brincando com as coisas do Senhor. Porque não conhecem a palavra. Porque lá no céu não é alegria não, irmãos. É pranto e ranger de dentes. No inferno, perdão. Pranto e ranger de dentes lá no inferno. No céu não. No céu é paz. No céu é alegria. No céu é vida eterna. Lá as pessoas vão clamar pela morte e ela não estará lá. Elas vão clamar pela morte. E as pessoas brincando, dizendo que querem ir, porque não conhecem. São ignorantes. Mas quando eles estiverem lá, talvez Deus permita que eles se lembrem do que eles clamaram quando estavam aqui. Eu quero ir para o céu. Por isso eu creio em Jesus Cristo. Por isso eu entreguei minha vida a Ele. Por isso eu fiz aquilo que era necessário. Eu criei no Senhor Jesus Cristo. E eu tenho fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Amém, irmãos? Amém. Então, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. E pereceram pelas serpentes. Quando Jesus estava aqui em forma corpórea, ele disse isso, para que não tentassem a Deus. Porque quando o diabo ofereceu a ele todos os reinos da terra, se ele o adorasse, quando o diabo disse assim, está escrito a teu respeito, se lança aí do pináculo do templo, porque os anjos virão ao teu socorro. O Senhor disse a ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça coisas que você sabe que elas podem te levar à morte. Não faça. Não faça. Zele pela vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos lá. Já tinha? Volta no 9 lá, por favor. E não tentemos, não. Já tínhamos lido. Como também tentaram e pereceram pelas serpentes. Vamos lá, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Esse aqui eu acho que é o mais fácil de nós cometermos. Murmuração. Murmuração. Isso não é difícil, não, irmãos. Esse é muito fácil. É você não reconhecer Jesus na sua vida, é você ficar se lamentando quando Deus tem te abençoado, é você não dar glórias a Deus naquilo que Deus tem feito por você. Pode não ser o que eu quero, mas eu preciso reconhecer que Jesus está presente na minha vida. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu louvo a Deus que Deus tem abençoado e eu tenho comido todo dia, louvado seja Deus. Pode não ter bife toda a refeição, né? Pode não ter, sei lá, o que você gosta. Macarronada com queijo caindo pelas beiradas, né? Pode não ter a almôndega. Deixa eu deixar, não tem nenhuma irmã grávida não, né? Então deixa eu deixar vocês com água na boca um pouco. Mas a gente tem que louvar a Deus por aquilo que Ele tem dado. Não tem faltado, irmãos. Eu louvo a Deus. Tem faltado na casa de alguém? Tem, irmãos? Não. E se tiver, é nossa obrigação atender.
Aí a igreja também precisa cooperar para que nós atendamos aquele que tem falta. Mas não tem faltado, não. E se um dia faltar, pode nos procurar. Procure aqui. Fala com Daniel. Fala com Daniel. Não é que ele vai dar dele, não. Ele vai comunicar e a igreja vai te ajudar. Porque é nossa obrigação. Eu já precisei da igreja. Eu não tenho vergonha disso, não. Não tenho, não. Eu louvo a Deus. Eu já precisei. Eu já comi porque a igreja pôs, usado por Deus, o pão à minha mesa. Louvado seja Deus, porque era um tempo de dificuldade. Eu passei por ele. E Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso não é vergonhoso. Eu falo isso com a maior alegria da minha vida. Porque eu estava no meio da minha família. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu não fui pedir para estranho, não. A igreja sustentou minha casa, a igreja pôs comida à minha mesa. E vocês me conhecem, eu não sou vagabundo. Eu não sou encostado. Mas chegou um tempo que Deus permitiu. O apóstolo Paulo fala isso, né? Em tudo eu estou preparado. Oi? Experimentado. Tudo eu estou experimentado. Eu sei ter em abundância e eu sei passar necessidade. Olha que maravilha, irmãos. Quando Deus deu bastante para ele, ele não se soberbeceu, ele não ficou cheio de si. Deus abasteceu ele com muito e ele louvou a Deus. E no dia que ele não tinha nada, que ele precisou que a igreja levasse para ele, ele glorificou a Deus. Da mesma maneira quando ele tinha muito. E trabalhador, ele tecia tendas. Ele tecia tendas. Era um trabalhador. E um homem sábio. Era um professor. Era um doutor da lei. Mas, quando a igreja precisou, e aí ele fala lá, só a igreja tal veio me ajudar. Não vou falar o nome para não errar. Porque a mente não está tão bem assim. Mas só uma das congregações foram ajudar Paulo. Ele glorificou a Deus por isso. Todos os demais irmãos se esqueceram. Ele estava preso, ele precisava da ajuda. E alguns irmãos nem se preocuparam. E é isso que a gente não pode deixar acontecer na igreja. Né? Quando nós identificarmos um irmão, uma irmã com uma necessidade, é nossa obrigação, irmãos. É nossa obrigação. A gente ajuda até quem não é da igreja. E a Bíblia diz assim que a gente precisa primeiro cuidar dos domésticos da fé. Primeiro os domésticos da fé. Amém? Amém, igreja? Vamos lá. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, mais uma vez. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É outra coisa aqui que as pessoas estão dizendo, mas isso aí, nós estamos falando isso agora. Esses dias, acho que foi ontem, conversando com o irmão. Mas o irmão Antônio falou isso ontem para nós aqui. Ele falou, quando eu era menino, que eu me converti depois, meu avô falava assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele falou, eu cresci, passei por muitas lutas, passei até fome em Brasília. Quando estavam construindo Brasília, ele foi para lá, passei fome, passei muita dificuldade. Minha mãe falou, volta para casa. Ele falou, não vou voltar enquanto eu não conseguir conquistar aquilo que eu vou conquistar. Ele dando testemunho para mim ontem. O bom de ter esse momento, tá vendo? Eu ouvi coisas novas, que a gente não tem aqui esse tempo. E ele disse assim, então eu ouvia meu avô dizer que já estava no final dos tempos. Eu falei a minha vida inteira que Jesus está voltando. Hoje meus filhos podem dizer assim, o avô dizia, o papai dizia, até agora não aconteceu nada. Mas ele está voltando. Amém.
Está vendo? Desde esse tempo aqui, que nós podemos contar, nós estamos em 2023, que nós podemos contar aqui 2000 anos, desde esse tempo, já são chegados o fim dos séculos, já estão chegados. Qualquer hora Jesus vem. Qualquer hora aquele que há de vir virá e não tardará. Qualquer hora, igreja. Não fica esperando aí, eu não vi ainda nenhum anjo tocando trombeta. Meu irmão, quando tocar, já era. Já era. Se você estiver em pé, amém. Porque lembrem-se das 5 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. As loucas falaram, vende-nos ou dá-nos um pouco do seu azeite. Não dá para dar. Tem que estar pronto. Tocou a trombeta, estou na glória. Estou na glória. Estarão 2 numa cama, um será tirado, o outro deixado. Estarão 2 no campo, um será tirado, o outro deixado. Estarão 2 caminhando, um será tirado, o outro deixado. Assim, tudo acabou. É não abrir e fechar de olhos. Assim. Quando você pensar em ouvir a trombeta, você já está lá na glória. Viu, irmãos? Por isso tem que estar preparado, por isso não pode folgar. Por isso não pode deixar, mas isso aqui, essa raivinha aqui, esse mal aqui, essa murmuração aqui, essa idolatria aqui. Não, não. Todo dia é dia de nos santificarmos, porque a qualquer hora aquele que há de vir virá. Qualquer hora, igreja. Não fique esperando algo, mas espera aí. Ainda não tem guerras? Claro que tem. Está aí a guerra. Rumores de guerra? Claro que tem. Peste? Acabamos de sair de uma. Então os sinais estão aí, igreja. Amém? Amém. Vamos lá. Aquele, pois, que cuida estar em pé. É isso, irmãos. Essa é a tônica. Você é crente? Amém. Você é crente? Amém. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alcance o prêmio da vitória. Não caia na fé. Cuide, zele. Trabalhe hoje, trabalhe amanhã, segunda, terça, quarta. Mas hoje não tem culto, mas Jesus pode vir no dia que não tem culto. Né? Hoje não tem culto, deixa eu dar uma folgada. Não folga não, irmão. Não folga não. Aquele que está em pé, cuide. Zele. Vigie. Olhe, para que você não caia, amém? Vamos lá. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Por que toda tentação é humana? Porque Deus não pode ser tentado. Toda tentação é humana. Deus não tenta ninguém. Nenhum pecado que está batendo a tua porta foi Deus foi Deus que mandou. Não. Todo pecado é do diabo. É o diabo que nos tenta. Toda tentação é maligna. Ou a nossa carne. Porque a cobiça atrai o pecado para a nossa carne. Amém? Amém, irmãos? Então não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, você está sendo tentado? A permissão de Deus é que essa tentação não venha acima do que você pode suportar. Vamos lembrar de Jó? Jó foi tentado? Foi, irmãos? Amém? Toca no seu corpo.
não toca na sua alma. Então, notem que tem limites. Deus estabelece ao diabo limites. Limites. Não toca na sua alma. Na alma dele você não toca. Quando Pedro estava aqui, e Pedro se vangloriando de que era poderoso, vaso de Deus, o Senhor falou para ele assim: Pedro, o diabo pediu para te cirandar. E eu não deixei. Ele queria te cirandar, Pedro. Eu não deixei. Mas Pedro foi tentado? Foi. Em negar Jesus Cristo. E negou. Mas o diabo queria cirandar ele. Eu já falei, já expliquei a vocês o que é cirandar. Né? Então, Deus não permitiu. Mas ele foi tentado e não vigiou e caiu. Pecou. Negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou, e ele lembrou e chorou amargamente. Mas Deus teve misericórdia dele, assim como tem tido de nós. Mas toda tentação não é de Deus, ela é humana, é do nosso corpo, é das nossas fraquezas, tá? Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, presta atenção nisso. Ah, pastor, eu fui tentado, não aguentei, caí. Olha aqui. Deus dará também o escape. A gente só cai quando a gente é vencido pela carne e cai. Pode ser o que for, irmãos. Porque sempre haverá a possibilidade de você não cair. Senão a palavra de Deus está mentindo. Amém? Amém? Então Deus não te deu escape. Você não tinha como sair? Então está mentindo, não está, irmãos? E a palavra de Deus não mente. Tem sempre uma chance de você sair. Sempre vai ter uma chance de você sair. Agarre-se a ela. Sumiu, amém. Agarre-se a ela. Oh, mas aquele homem bonito, oh, não sei o quê, do jeito que eu sonhava quando era menina, é o meu príncipe encantado, mas é o teu negão aí que você casou. É o teu barrigudinho aí que você casou. É a tua barrigudinha aí que você casou agora. Que já não está mais violão, virou violoncelo, mas é ela. É ela. Né? Que está cheio de homem trocando aí por uma mais novinha. Eu quero ir até o fim com a minha velhinha aí. Ela me segura, eu seguro nela e nós vamos caminhando. Para a glória de Deus. Tentado eu sou. Como vocês são. Essas moças bonitas não são tentadas? Claro que são. E a gente precisa ser realista. Né? Oh, uma mulher bonitona ali. Aí. Os moços bonitão. Claro que o diabo vai mandar. Ô, morena, isso é uma graça, né? Claro que vai. Não esquece. Já tem uma porta para você sair. Saia em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai. Porque ela vai chegar, se não chegou, vai chegar. E não dê ocasião, não. Não dê. Não esqueçam que muitos não agradaram a Deus, mesmo tendo bebido da água espiritual, mesmo tendo sido guiado pela nuvem, mesmo sendo batizado na nuvem e na água, no mar. Muitos não agradaram a Deus. E de 2,5 milhões, 3 milhões que saiu, só 2 entraram. Lembrem-se. A porta está aberta para que você possa sair, porque Deus vai te dar a capacidade de suportar. Vá embora, chore, grite, esperneie, fala, louvado seja Deus, escapei do laço do passarinheiro. Escapei.
Eu já chorei quando escapei. Já tive um momento que eu chorei. Eu louvei a Deus, falei, louvado seja Deus. O laço quebrou e nós escapamos como pássaro do laço do passarinheiro. É um laço, irmãos, que fica lá, preparado. E o diabo quer puxar. Observaste meu servo Jó, Satanás? Homem reto, íntegro e que se desvia até da aparência do mal. Também o Senhor dá tudo para ele. Pode tirar. E ele não vai negar meu nome. E não negou. Amém? Vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está aí. O ensinamento está aí. Para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente vigiar, para a gente não dar ocasião à carne. Irmãos, a minha carne é minha inimiga. Não é você que é meu inimigo, não. A minha carne é minha inimiga. Se eu der lugar a ela, ela não é boazinha, não. A minha, não. Se eu não vigiar, eu te chuto. Te dou uma bica na tua cadela aí que você vai ficar 3 dias sem andar. Eu tenho que vigiar. E dizer, fica quieto aí. Eu falo coisas que vão acabar com você. Tem palavra que mata. Eu tenho que vigiar a minha língua. Para não falar nenhuma palavra que te mata. Então eu tenho que trazer a minha carne em rédea curta. E não posso me esquecer disso. E para isso a gente precisa orar. 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 Jejuar. Jejuar. Tirar um dia, esse dia para me santificar. Para que o Senhor, eu possa vencer a minha carne. Quando ela estiver muito saidinha, aplica um jejum nela. Quando você estiver se achando bonitão, hein? Oh, as meninas entram lá no meu Uber, que gatão, hein? Não é? Você está lá no metrô, gatinho, hein? E você ouviu o canto da sereia? Te fez bem aquilo? Entre em jejum. Entre em jejum. Porque a tua carne está querendo te levar para o buraco. Eu sei, irmãos. Eu sei. A vida vai nos dando experiências. Experiência que a gente vai vencendo e glorificando a Deus. E cada vez que a gente não cai, é razão para glorificar. Viu, igreja? Porque muitos caem e nunca mais se levantaram. Muitos caíram e nunca mais se levantaram. Eu posso citar nome de pastores famosos aqui que caíram e nunca mais você ouviu falar deles. Que arrastavam multidões e caíram no adultério, e caíram na miséria. Foram vencidos pela carne. Famosíssimos. O pecado não brinca. A salvação, irmãos, ela é adquirida dia a dia. Esforça-te, tem de bom ânimo, não deixa a tua carne te dominar, não. No dia que você tiver preguiça de vir na igreja, busca força em Deus e vem. Você vai ouvir o que você está ouvindo hoje aqui. Está sendo bom ou não? Amém. Não era eu que ia pregar, não. Eu tenho sabedoria para isso? Não, não tenho, não. Mas eu dobrei meu joelho quando deu 10 horas. Eu vi o irmão não chegar e falei, Senhor, se eu tiver que ministrar, então me dê palavras, porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar. Nada, nada. Mas eu sei que o Espírito Santo está em mim, está em você, louvado seja Deus. E se a gente der lugar, Ele vai trabalhar. Então eu só posso dizer para Deus sempre, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, ouça o que vocês estão ouvindo nesta manhã. E guardem, guardem. Porque são palavras de alerta para a nossa salvação, para a nossa vitória. Talvez em algum momento dessa semana que nós vamos entrar, você precise lembrar dessa palavra. Não deixa ela cair no esquecimento, não. E vença toda a tentação.
não esquece, toda tentação é humana. Humana. Amém? Mas Cristo já te deu um escape. É só achar Ele. Só achar Ele. E a gente acha a luz da palavra. Se a luz da palavra estiver, você vai achar onde é a saída e você vai sair em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus seja louvado. Eu queria uma água, por favor. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Tá. O irmão Eliezer estava aí no culto, ele precisou sair, que ele teve um problema no trabalho. Orem por ele, para Deus abençoá-lo. A irmã Elaide também, que estava aqui, foi junto com ele, né? Porque acho que de lá eles iam embora. A Elaide não está presente porque ficou... não. Eu pensei que eu tinha visto a Elaide, ela não veio. Nossa, estou ruim. Achei que tinha visto ela entrar antes dele. Obrigado, Valéria. Aí, continua cuidando do velhinho dela aí, ó. Quando eu tinha 24 anos, ela me dava água. Eu estou com 64, ela continua me dando água. Tá vendo? É isso. O que eu vou trocar? Aí eu troco, a outra não dá água, eu morro de sede. A Elaide não está presente porque ficou com a tia dela. Passou a noite mal. Não está conseguindo respirar direito. A tia da irmã Elaide, que a gente vinha orando, a Aurora, ela piorou bastante, viu, irmãos? Ela piorou muito. Né? Então, que Deus faça a vontade dele. Né? A Elaide vem sofrendo bastante. A irmã Elaide tem uma luta, irmãos. Ela está com a mãe e 2 tias com muita dificuldades. Muita. A Elaide corre praticamente o dia inteiro atendendo a mãe e as tias, as irmãs da tia. Praticamente o dia inteiro assistindo elas. Quase assim, não tem vida própria. Atendendo uma aqui, corre com a outra para o hospital, vai com a outra no banco. É assim. A vida da irmã Elaide tem sido assim. E ela não reclama, irmãos. Ela dá graças a Deus. Então, orem pela irmã Elaide e orem pela tia dela. Essa tia dela que está muito mal é a Aurora. Se for a vontade de Deus recolhê-la, que assim seja. Né? E se for a vontade de Deus de dar vida, Ele tem poder para isso. E a gente sabe disso, né, irmãos? E eu aprendi isso também. Sempre orar, Senhor, seja feita a Tua vontade. Porque às vezes a gente quer que faça a nossa vontade e a pessoa está sofrendo, irmãos. Senhor, se é o tempo do Senhor levar, amém. É claro que a dor da tristeza dói, né? A gente não quer que ninguém que nós amamos morra, mas está ordenado, irmãos. Isso ninguém vai escapar. Está ordenado ao homem morrer e todos nós vamos morrer. Todos. Ninguém vai escapar. Alguns vão ter a bênção de já fechar o olho e já ressuscita lá no céu. Mas outros vão ter que ir para a terra, vão voltar ao pó. Amém. Isso aqui é pó, gente. Isso aqui vai voltar lá e o que era. Mas o Espírito que está aí dentro vai voltar para Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. E vamos vencer. O apóstolo Paulo venceu esse medo. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum pedido de oração? Não? Então vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus maravilhoso. Queria pedir para a igreja levantar uma oração aí. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deixa a sua voz subir aí na oração, para a glória de Deus. Querido Deus, Pai eterno. Obrigado, Jesus, por esta manhã na Tua presença. Por estas palavras de vida eterna. Por essas palavras de salvação. Ensina-me, Senhor, a vigiar em todo tempo. A não folgar com a minha carne, meu Deus. A ter, ó Deus, sempre em minha mente a necessidade de santificação, a necessidade, ó Deus, de estarmos atentos para que nós não caiamos em tempo nenhum, mas permaneçamos firmes,
para que nós, Pai, um dia alcancemos a vitória completa, a vitória que está preparada, aleluia, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, como nos falou o apóstolo Paulo, aleluia, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, só me resta agora receber a coroa que o justo juiz dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Nós amamos, ó Deus, a sua vinda, nós ansiamos, Senhor, e a igreja diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta igreja anseia para que o teu reino venha, Senhor, venha a nós o teu reino, aleluia, para que o teu reino venha, Senhor, aleluia, e nós estejamos na tua glória eternamente, no novo céu, numa nova terra. Oh Pai querido, abençoa, Senhor, para que nós, a exemplo, aleluia, dos teus servos que entraram na terra prometida, oh Deus querido, nós também possamos entrar no teu reino e lá estarmos eternamente. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa, Senhor, a nossa casa, salva a nossa família, Jesus, salva, Senhor, o esposo, salva, Senhor, a esposa, salva, Senhor, nossos pais, salva, Senhor, nossos filhos, nossos netos, Senhor, para que aqueles que nós amamos também alcancem vida eterna, ó Deus, alcancem libertação da morte, alcancem, Senhor, libertação deste mundo, este mundo mau, este mundo que jaz no maligno, Senhor, este mundo que nós vemos dominado pela violência, pelos dias maus. Senhor, guarda-nos pela tua poderosa mão, protege a nossa vida, Senhor, abençoe a nossa entrada, abençoe a nossa saída, por onde nós formos, que os teus anjos estejam acampados ao nosso derredor, e nos livre do mal, e nos livre, Senhor, dos homens sanguinários, nos livre, Senhor, daqueles que praticam a violência, daqueles que estão aí roubando, matando. Livra a nossa alma, Senhor, livra o nosso corpo, ó Deus poderoso, guarda a nossa casa, a nossa família, Senhor, nossos filhos que às vezes saem, ó Deus, para os seus estudos, para os seus trabalhos, protege-os, Deus, por onde eles andarem, guarda, Senhor, pela tua poderosa mão, abençoe, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós sejamos, Pai, vigilantes, agradecidos ao Senhor, tementes ao Senhor. Não deixa, Senhor, que a vaidade, ó Deus, domine sobre as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que nós sejamos murmuradores. Não deixa, Senhor, que nós nos submetamos à idolatria. Não deixa, Senhor, que nós pequemos. Ó Senhor, ajuda a igreja a ser santa em toda a sua maneira de viver, a fugirmos do pecado, e até exemplo de Jó, fugirmos até da aparência do pecado, Senhor. Cerca-nos, Deus, dos teus cuidados, protege a nossa vida, Senhor, para que nós não caiamos, ó Deus, e quando nós estivermos sendo tentados, que nós achemos, ó Pai, aquele escape que o Senhor disse que nos daria em todas as vezes que nós formos tentados. Senhor, permita que nós saiamos de toda a tentação pelo escape, Pai, que essa porta de escape esteja sempre aberta para as nossas vidas, e que nós escapemos, Senhor, como o salmista disse, o laço quebrou e nós escapamos como laço, como um pássaro do laço do passarinheiro. Nos livra, Senhor, das tentações, nos livra do pecado, nos livra, Senhor, dos males. Abençoa, Senhor, e santifica a tua igreja. Dá-nos forças para jejuarmos, Senhor,
para, Senhor, praticarmos jejuns, para jejuarmos, Senhor, porque está escrito, Pai, que quando o noivo fosse tirado, então nós jejuaríamos. Ajuda-nos, Senhor, a consagrarmos nossa vida, a santificarmos nossa vida, a termos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Guarda a Tua igreja, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo pela live, que também sejam tocados da maneira, Pai, que Teu Espírito Santo nos toca aqui nesta manhã. Oh Jesus poderoso, enche-nos da Tua presença, dá-nos, Senhor, a cada dia a Tua palavra, para que também possamos declarar em todo tempo, como está escrito lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos o mundo, a vencermos o mal, a vencermos o inimigo, a vencermos a nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, esses 3 inimigos, que eles caiam por terra e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mortifica a minha carne, Senhor, e as suas paixões, e os seus desejos, e as suas concupiscências, Senhor. Mortifica a minha carne, para que o meu espírito glorifique o Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a amizade do mundo, Senhor, ela nos leva à morte, ela nos leva à destruição, e que nós sejamos amigos de Deus. Ajuda, Senhor, esta igreja a ser amiga de Deus, esses irmãos, essas irmãs serem amigos de Deus, a vencermos todo o mal, Pai, a bendizermos o Teu nome. Cura, Senhor, o que porventura entrou aqui enfermo nesta manhã. Toda enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, Senhor, na mente, toda enfermidade no corpo, toda enfermidade, Senhor, no espírito, repreende em nome do Senhor Jesus Cristo. Sara, Senhor, sara, Senhor, sara, Senhor, pelo Seu grande poder. Tira a tristeza do coração, Jesus. Tira angústias, tira, Senhor, dá paz aos corações. Ah, Jesus, acrescenta a minha fé hoje, acrescenta a minha fé. Faz-me, Senhor, instrumento nas Tuas mãos. Usa a minha vida, Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me. Enche-me da Tua presença. Dá-me graça, Senhor, e tempo de meditação na Tua palavra. Faz de mim um verdadeiro adorador, Senhor. Faz das irmãs verdadeiras adoradoras. Faz dos Teus servos verdadeiros adoradores, Senhor. Faz esta igreja uma igreja que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque está escrito: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não deixa nenhuma contenda crescer no nosso meio, Jesus. Nenhuma murmuração, Senhor. Não deixa essa igreja ser contaminada pelas contendas e murmurações. Mas enche essa igreja do Teu Espírito. Enche, Senhor. Enche, Senhor, do Teu Espírito. Para a glória do Teu nome. Que, ó Deus, se estiver brotando alguma raiz de amargura em algum coração, que nesta manhã seja repreendida em nome de Jesus. Nenhuma raiz de amargura, Pai. Pela Tua poderosa mão, que nós sejamos capazes de perdoar o nosso irmão, capazes de perdoar a nossa irmã, Senhor, de amar o nosso irmão como a nós mesmos.
e de amarmos ao Senhor acima de tudo, acima de todos, Pai. Oh, Jesus maravilhoso, abençoa, Senhor, para que a Tua palavra esteja em nós, Senhor, e nós estejamos na Tua palavra, Jesus, vivendo esta sincronia perfeita, Jesus, e vencendo o mundo, vencendo o mal, vencendo o pecado, vencendo a carne e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Guarda esta igreja, Senhor, guarda esses irmãos, guarda essas irmãs de todo mal, Jesus, e a nossa casa seja abençoada para a glória do nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, e nos dá a tua paz. Quero interceder também em favor da nossa irmã Elaide, que não está aqui presente, está cuidando da tia. Põe as tuas mãos, Senhor. Dá vitória, Senhor, se assim é a tua vontade, sobre a vida da dona Aurora. Senhor, repreende aquela enfermidade, a dificuldade que ela está tendo de respiração, Senhor. Meu Deus, coloca as tuas mãos. Seja feita a tua vontade sobre a vida da dona Aurora, Jesus. O irmão Eliezer, que precisou se ausentar por causa do trabalho. Graças a Deus pela vida do irmão Irineu. Graças a Deus pela vida do irmão Jacinto. Graças a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs. Abençoe, Senhor, nosso irmão Daniel. Abençoe a irmã Patrícia, Senhor. Abençoe, Senhor, a casa dos teus servos, essa família querida. Dá vitória para eles, Senhor, para a casa da irmã Conceição, da irmã Jaqueline, para a casa da irmã Dailane, Senhor, dá vitória, Jesus, para a casa, meu Deus, da irmã Maria, aleluia, dá vitória na casa do irmão Anderson, da irmã Monique, dá vitória, Jesus, aleluia, na família do irmão Irineu, na família do irmão Zumbo, Senhor, a esposa dele, dá vitória, Senhor, na família do teu servo, irmão Jacinto, meu Deus, na família da irmã Rose, a casa da tua serva, os irmãos, o esposo, Senhor, a família, na família da nossa irmã Iraci, Jesus, família da nossa irmã Naíra, Senhor, dá vitória para a tua serva, a casa dela, põe as tuas mãos, Jesus, oh Deus poderoso, dá vitória, Jesus, na casa do irmão Ricardo, meu Deus amado, da irmã Débora, do teu servo Murilo, Senhor, da Luana, dá vitória para eles, dá vitória, Senhor, na vida do nosso irmão Marcelo, na casa dele, Senhor, a Helena, põe as tuas mãos, Jesus, na família, meu Deus, do irmão Arlindo, da irmã Cristiane, coloca as tuas mãos de poder, na família da casa da nossa irmã Neiva, põe as tuas mãos, Senhor, dá, Senhor, a tua bênção, na família, Jesus, aleluia, do irmão Cauê, da irmã Letícia, coloca as tuas mãos poderosas, do irmão Luciano, meu Deus, da irmã Sandra, dos filhos que aqui estão, também, Senhor, do outro filho, visita, Jesus, poderoso, Jesus Santo, os nossos irmãos na live, essas famílias, estas casas, sejam abençoados, sejam fortalecidos, sejam revestidos de poder, para a glória do nome de Jesus, a minha casa, Senhor, a minha família, na família, meu Deus, das nossas filhas, põe as tuas mãos, Jesus, dá-nos vitória, Pai, tudo seja para a tua glória, tudo seja para teu louvor, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça, Senhor, e o nome do Pai, o nome do Filho e do teu Espírito Santo seja glorificado, seja exaltado mais e mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este culto, tudo seja para a tua glória, para teu louvor eternamente. Amém, Jesus, amém, Senhor, graças a Deus, glória a Deus. Para mim? Estou judiando deles aqui. Aí, ó, o nosso economista já doutrinou os discípulos aqui que não precisa nem esperar mandar passar já o envelope. É o chefe deles lá, Não, é você mesmo. Não vem pôr essa culpa no seu pai, não. Você que é o chefe deles aí. Não, Daniel? Ele que é o economista. Ele que
que é o da finança aí, vai lá e arranca o dinheiro do povo aí. E chegou com uma cara brava assim, se não der oferta, eu te dou um soco. Intimou, né? Se eu não pego envelope, coitado de mim. Graças a Deus, esses meninos são uma bênção. Né? Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Né, Rose? Rose está com frio ali, né? Colidinha. Dor de cabeça. Mas, amém, amém. Vai chegar curada em casa, viu? Em nome de Jesus. Mas graças a Deus que você está aqui. Né? Louvado seja Deus, que vocês estão aqui. Graças a Deus. Tudo bem, Manaíra? Tudo em paz? Bom, viu? Bom ter você aqui também. Uma bênção, viu? Que Deus te guarde. Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus. Marcelo outro dia ficou tão feliz que ele saiu daqui, foi a pé na casa dele. Daqui na casa dele. Sabe onde ele mora? No 15 de novembro, lá no... quase divisa com Guaianazes. E tão feliz que ele estava. Ele falou, eu não vou nem pegar ônibus. Vou a pé, cantando, adorando a Deus. E foi a pé. Isso chama-se primeiro amor. Né? Primeiro amor. Quando a gente está no primeiro amor, irmãos, é essa delícia aí, que a gente não saia nunca. Eu lembro, um sistema bem rápido, estava lembrando esses dias. Eu era menino, a gente ouviu um testemunho de um pastor que foi muito querido, muito amigo nosso, Deus já levou, o pastor Camilo. O pastor Camilo trabalhava no Ipiranga, e ele um dia foi trabalhar, às segundas-feiras tinha culto na rua Tuiuti, no Templo do Brasil para Cristo. A sede era na rua Tuiuti. E toda segunda-feira tinha um culto lá, irmãos, que se você não chegasse cedo, você não sentava e cabia muita gente na igreja. A igreja era gigantesca. Mas se você não chegasse cedo lá, você não sentava. Antes de começar o culto assim, as paredes eram tomadas por irmãos e irmãs orando. Quando começava o culto, o fogo caía. O fogo caía de uma maneira impressionante. Eu vi cultos lá tremendos. Eu era menino e fui muitas vezes lá. Participei de cultos tremendos. Missionário Manuel de Melo, que Deus já levou também, faz tempo. E o pastor Camilo era novo convertido. Deus tinha tirado ele de umbandismo, dessas religiões aí. Deus tinha tirado ele, salvado a vida dele. Ele era recém-convertido. Ele foi trabalhar, a marmita dele azedou. Ele não tinha dinheiro. Ele ficou o dia inteiro com fome. E tinha um compromisso de ir para a igreja, ele não tinha dinheiro. Ele veio a pé, do Ipiranga até a rua Tuiuti, a pé, sem comer, não tinha comida, não tinha dinheiro, congregou e não tinha dinheiro para ir embora depois. Falou, depois que eu não terminar no culto, eu vou a pé para casa. E aí ele está lá e reunia, irmãos, mais de 1000 pessoas. Reunia lá. E ele está lá, no meio dessas 1000 pessoas, ele era um lá. E o missionário lá na frente, dirigindo o culto. E aí o missionário estava, a igreja cantando lá, louvando a Deus, e ele falou, para o louvor, pode parar. A igreja está muito fria. A gente tem que cantar igual está cantando aquele irmão ali. Quem era? O Camilo. Aquele irmão está cantando com vida. Deus honrou o Camilo naquele dia. Irmãos, você pensa que Deus não está vendo o que você está passando? Você pensa que Deus não está vendo o que você está passando? Ele sabe tudo da sua vida. Viu? Você não está sozinho aí não, Ele está vendo. E vai chegar o tempo que Ele vai dizer, chega. Chega. Camilo foi honrado. Alguém no momento em que ele foi honrado, alguém sentiu e foi lá e pôs um dinheiro no bolso dele. Ele não falou nada, ele não abriu a boca. Ele ficou chorando quando falou isso lá. Ele falou, só Deus sabe como eu estou aqui. E Deus tocou no coração de alguém, ele só sentiu alguma coisa assim no bolso. Quando termina o culto, que ele foi pegar assim, era dinheiro, ele falou, podia voltar de táxi para casa.
O dia da tua vitória está chegando. Viu, igreja? Teu louvor tem valor. Teu culto aqui, Rose, tem valor. O que você veio fazer aqui foi recebido no céu. E Deus é um Deus que recompensa. É um Deus que abençoa. Viu, Cris? Quando você vem com sono, cansada, Ele vê, Ele sabe. E Ele abençoa, Ele recompensa. Viu, amada? Quando você vem aqui chorando. Viu, as lágrimas eu vejo daqui descendo aí. Mas essas lágrimas estão chegando no trono da glória dEle. Louvado seja Deus. E daqui a pouco Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima. Ele vai enxugar. Amém, irmãos? Esse testemunho não sai de mim. Estava esses dias em casa e lembrei. Falei, meu Jesus, Camilo, Deus já levou. Missionário de Madre Mela, Deus já levou tanta gente. Eu lembro um dia, nós saímos de lá, tudo terminava 10 horas da noite, saímos de lá, pegar a condução, tinha que atravessar a linha do trem. Não tinha passarela, não tinha metrô, não tinha nada lá no Tatuapé. 2 irmãzinhas foram atravessar e o trem atropelou as 2 irmãs. Depois do culto. Foi uma comoção. A igreja foi... 2 servas de Deus, Deus recolheu aquele dia. E eu lembro que o missionário, a Bíblia de uma caiu aberta, e o missionário mandou marcar o lugar que estava, e no outro culto foi pregado lá. E a igreja quase veio abaixo. Eu vi aleijado andar, eu vi surdo ouvir. Vi, irmãos. Porque esse Deus que a gente serve é fiel e poderoso. Ele não mudou. A gente pode ter esfriado na fé, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é esse Deus. E nós vamos ver a glória dEle, irmãos. Nós vamos ver a glória dEle. Essa igreja vai ver coisas acontecerem aqui para a glória do nome de Jesus. Vocês vão ver, igreja. Vocês vão ver, porque Deus não mudou. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Recebe nossa oferta desta manhã, Jesus. Aqueles que podem, aqueles que estão contribuindo. Alguns irmãos contribuem de outras maneiras. Mas que Deus abençoe todos, irmãos, todas as irmãs que ajudam, que cooperam. Como é preciosa, Senhor, essa ajuda. Como é bom quando chega o dia de pagar o aluguel, nós temos o dinheiro ali. Como é bom, Senhor, no dia de honrar as contas, está lá, Pai. Eu sempre te louvo por isso. O Senhor tem cuidado de nós. A igreja tem honrado famílias, tem ajudado famílias, porque irmãos se dedicam em ajudar. E a gente não fala aqui, porque a gente quer que a glória seja do Senhor sobre a vida dessas famílias. Eu sei que o Senhor vai honrar, eu sei que o Senhor vai honrar. Deus é fiel, Deus é justo. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente, mesmo você que não pode pegar o envelope, talvez você não consiga ajudar hoje, mas eu quero pedir que Deus abençoe sua vida. Vai chegar um tempo em que você vai poder ajudar, e ajudar bastante para a glória de Deus, porque vai chegar o tempo de você cantar. Aleluia. Vai chegar o tempo de você pular de alegria. Vai chegar o tempo em que você vai parar de chorar. Vai chegar um tempo em que o louvor sairá da tua boca, que você caminhará a pé, que você glorificará, que você exaltará, que alguém vai dizer: ah, esse louvor está até me incomodando, mas é a tua glória ao nome de Jesus Cristo. É o teu culto de gratidão, é o teu culto de louvor. Vai chegar sobre a sua vida. Permaneça firme, fiel, coopere com alegria, sirva a Deus com louvor e adoração, e o Senhor te honrará. O Deus que honrou o pastor Camilo, que já dormiu no Senhor, o Deus que usou o missionário, que já dormiu no Senhor, Ele continua aqui, poderoso, glorioso, atuante,
operando sinais e maravilhas. Deus fará proezas neste lugar. Deus fará maravilhas neste lugar. Deus operará milagres neste lugar. Louvado seja Deus. E todos que creem digam amém, Jesus. E o nome do Pai, o nome do Filho e do Teu Espírito Santo seja para sempre louvado. Amém, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pode recolher, por favor, irmãos. Por gentileza, nós vamos encerrar o culto desta manhã. Muito obrigado a todos. Essa semana não é oração ainda não, né, Luciano? Não, na outra, né? Se Deus quiser. Essa semana é normal. Quinta-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser. Quinta-feira na live, perdão. Quinta-feira na live. Domingo nós estaremos aqui. Esta semana não tem lanche. Setembro eu já falei com o irmão Ricardo e já falei com a irmã Rose. Nós estamos dependendo da data de disponibilidade dele para nós fazermos o nosso encontro lá especial em setembro, hein? Mês das flores e mês do churrasco. Amém? Nós vamos pedir para todos os irmãos estarem lá. Todos os irmãos. Amém, igreja? Nós vamos trabalhar para isso, para nós todos estarmos juntos, para a glória do nome de Jesus, em comunhão e em adoração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por todos que ajudaram ontem. Por você que não pôde vir, Deus sabe. Tá? Mas eu sei que vai chegar o tempo em que você vai poder estar. Amém? A gente entende. Nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, não. Deus sabe das lutas de cada um, né? E a gente precisa estar aqui de braços estendidos sempre. Para todos. Amém? Que Deus abençoe vocês. E em setembro, se Deus quiser, nós vamos ter o nosso dia de adoração. E vai ser um dia inteiro para a gente estar em comunhão para a glória de Deus. Amém? Deus guarde a todos. Boa semana a todos vocês. Que por onde você for, o Senhor te abençoe, te guarde e abra portas na sua vida em nome de Jesus Cristo. Daiane, você vai visitar o Silas, né? Leva a nossa saudação para o Silas, viu? Dá um abraço nele e Deus abençoe você por esse amor, esse cuidado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não esqueçam de orar pelo Gabriel, que já fez o exame lá. O médico disse que eles vão tentar um tratamento para que não haja necessidade do Gabriel fazer transplante de córnea, né? Então, que esse tratamento surta efeito, amém? E também pelo Tiago, que está com o mesmo problema, um problema seríssimo nas vistas, irmãos. Tem um nome, uma enfermidade que tem um nome, não vou lembrar, mas que Deus tenha misericórdia e dê vitória a eles, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar o culto desta manhã, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Teu Espírito Santo, que esteja presente em cada coração, com a Igreja de Jesus Cristo em todos os lugares da terra, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém. Sou só eu que estou sentindo o cheiro de café? Né? Será que tem alguém fazendo um café para nós aqui hoje? Não, né? Deus abençoe. Boa semana a todos, a todas. Vão com Deus. Deus os guarde.